Começar, então, a apresentação do segundo conjunto de slides do segundo texto. Por favor, Maurílio, apresenta os dois juntos, tá? Eu vou te dar 20 minutos, Maurílio. Tu vai ter que fazer uma tarefa aí de síntese master. Maravilha, professor. É. Desafio aceito. Pessoal, então, mais uma vez, boa tarde, né? Agora, boa tarde, né, professor, pelo horário. O segundo texto, meus caros e minhas caras, trabalha com o microsistema de produção dos vulneráveis. Eu vou falar rapidamente, relembrar sobre ele aqui, mas concentrado aqui nas funções do Ministério Público. E foi uma alegria estudar o Ministério Público supervisionado pelo professor Zanetti. Então, aprendi muito mais. Eu que gosto de estudar as funções essenciais da justiça, pude aqui aprender um pouco mais e com, não quero causar ciúmes, mas com tal, eu ia falar o melhor, mas será que vai causar muita polêmica? Um dos melhores membros do Ministério Público Brasileiro, pesquisadores do Ministério Público, tá, pessoal? Não perca essa oportunidade de estudar com o professor Zanetti, inclusive o Ministério Público. Então, relembrando basicamente a ideia dessa concatenação de normas protetivas para se trabalhar e formar o microsistema de produção de vulneráveis, o diálogo das fontes, a ideia de que há um reconhecimento jurídico, inclusive na STJ, em relação à formação desse microsistema. Eu passo rápido por esse texto porque ele dialoga muito, na verdade, com a apresentação anterior. Sobre o Ministério Público na Constituição, tentando ser sintético, até para permitir ganhar tempo e, quem sabe, debater um pouquinho mais. Ressaltei 3 pontos aqui. O Ministério Público, enquanto instituição autônoma independente, que tem finalidade, fins institucionais específicos, centrados principalmente na defesa dos interesses sociais e direitos indisponíveis, na defesa da ordem jurídica. Esse núcleo, meus caros e minhas caras, de atribuições constitucionais do Ministério Público é muito importante para definir-se o modelo constitucional de Ministério Público que temos. Todo debate sobre atribuições do Ministério Público perpassa o último item aí, sobre o controle de adequação constitucional do Ministério Público. Então, eu não posso debater se o Ministério Público tem atribuição para Y ou para X, sem olhar antes para a Constituição, e assim também, claro, Defensoria Pública e outras instituições do sistema de justiça. Anotei algumas questões aqui. Conexões entre Ministério Público e proteção de vulneráveis. Anotei a sua função constitucional, que eu já perpassei aqui muito rapidamente. A ideia de que o Ministério Público defende interesses sociais à luz da Constituição e direitos indisponíveis. Aqui talvez seja o grande link do Ministério Público para com a proteção dos vulneráveis. Para com a proteção dos vulneráveis. Eu vou intercalar de vez em quando aqui, professor, entre as telas, para poder ver quem entra, né? Que o Edson acabou de entrar, já estava um 100%, tempinho fica à vontade. esperando a gente. E voltando aqui, então, o Ministério Público, quando constitucionalmente ele recebe uma função de promover, de proteger, de fiscalizar a ordem jurídica, ele recebe conjuntamente também a proteção do regime democrático, enquanto incumbência protetiva, recebe a proteção dos interesses sociais e recebe também, por fim, não menos importante, proteção de direitos indisponíveis. Então, indo agora de trás para frente, talvez a ideia de indisponibilidade de direitos, por exemplo, no plano subjetivo, quando a gente observa direitos de crianças e adolescentes, é quando a gente percebe por insight, que o Ministério Público tem uma vinculação intrínseca com segmentos vulneráveis que estão em quadro de indisponibilidade de direitos, como, por exemplo, crianças. Então, a gente consegue trazer aí, sem perder essa objetividade na função ministerial, que é ser o fiscal da ordem jurídica, perceber que quando os direitos indisponíveis estão em risco, de sujeitos vulneráveis, inclusive como as crianças e adolescentes, o Ministério Público tem uma legitimação natural, tem uma atribuição constitucional muito lógica, não deve nos assustar. Essa atribuição, não, assim como não deve nos assustar, o STJ confirmar a legitimação por substituição processual do Ministério Público para defender crianças, hoje tem Defensoria Pública. Porque as fontes de legitimação são as atribuições respectivas. Aqui o que legitima o Ministério Público, repita-se, é o direito indisponível. De igual modo, o interesse social é outro fator de legitimação ministerial que vai trazer o Ministério Público para próximo dos vulneráveis. Quando, por exemplo, quando o ministro Herman Benjamin confirma a legitimação do Ministério Público em algumas demandas que passaram pela sua turma de direito público, e ele trata da ideia de que existe interesse social na tutela coletiva de direitos naquela causa, inclusive ambiental, inclusive relacionada a usuários, consumidores usuários de serviço público. Quando o ministro Herman Benjamin, então,
invoca inclusive a hipervulnerabilidade como fator de legitimação social, de interesse social, para confirmar a legitimação coletiva do Ministério Público naquela pauta, o ministro Herman Benjamin acaba promovendo também mais um encontro entre a atribuição constitucional do Ministério Público, defesa de interesses sociais, e a tutela coletiva de segmentos sociais hipervulneráveis. Então, hoje no STJ, principalmente, a gente consegue perceber, principalmente na tutela coletiva, mas não só, como eu mencionei aqui, a legitimação por substituição processual para a defesa de direitos individuais e indisponíveis da criança. A gente não pode esquecer de direitos individuais à saúde também, né, professor? Que o STJ confirma a legitimação ministerial porque a saúde é considerada direito indisponível. Então, o que nós podemos dizer aqui, meus caros e minhas caras, é que o Ministério Público possui uma proximidade, possui proximidade com o microsistema de proteção dos vulneráveis, porque a proteção dos vulneráveis dialoga com interesses sociais previstos na Constituição como causa de legitimação do Ministério Público, dialoga com direitos indisponíveis em diversas circunstâncias, como mencionei aqui, direito à saúde e direito da criança, que também é subjetivamente disponível. Aí, por fim, é importante dizer isso também, em um sistema democrático como o nosso, que se preocupa com valores fundantes como dignidade, igualdade e liberdade, a atuação do Ministério Público na preservação do regime democrático também pressupõe visualizar a vulnerabilização coletivo-democrática de segmentos sociais vulneráveis. Obviamente que a gente parte de perspectiva, em princípio, objetivas, mas essa perspectiva objetiva também abraça os vulneráveis. É talvez o contrário de onde inicia a legitimação da Defensoria Pública, que se inicia num plano, professor, mas bem mais subjetivo, a figura do necessitado para alcançar a legitimação coletiva. A professora Amélia da Rocha, que hoje é eleita presidente do Brasilcom, inclusive, ela debate que a legitimação coletiva do Ministério Público costuma partir do geral para o individual e da defensoria do individual para o coletivo, a partir das atribuições que cada instituição tem. E não raras vezes há um ponto de contato, né? Essas instituições até dão as mãos em consórcios institucionais coletivos, e digo mais, professor, eu já tive o caso de realizar uma intervenção institucional de terceiro conjunta com o Ministério Público em uma causa. Então, assim, talvez a cooperação Ministério Público e Defensoria esteja só no começo, né, para esses colegas mais abertos ao diálogo. E aí eu fecho esse slide falando aqui dos necessitados constitucionais, mais uma vez, só ressaltando que figuras que gozam de proteção constitucional diferenciada, como crianças, idosos, pessoas com deficiência, quilombolas, povos indígenas, se aproximam também desse interesse social que legitima o Ministério Público. Portanto, segmentos sociais vulneráveis, com proteção constitucional, devem dialogar bastante também com o Ministério Público para fins de proteção. O Ministério Público, seja como interveniente ou legitimado ativo, deve preocupar-se de modo diferenciado com as vulnerabilizações dessas categorias constitucionalmente protegidas e tuteladas. Vamos acelerando aqui. O Ministério Público possui várias formas de atuação, como está em tela, interveniente constitucional, seja ele, você chamava antigamente geralmente cursos legis, né? Hoje a gente tem uma visão mais ampla dessa legitimação interventiva do Ministério Público, que chamamos de curso iuris. Os trabalhos do professor demonstram bem isso. O Ministério Público, como fiscal do ordenamento jurídico, deve intervir também em diversas causas que envolvem segmentos sociais vulneráveis quando houver interesse social e quando houver disponibilidade de direitos. Fizemos uma discussão mais aprofundada sobre as hipóteses de intervenção e, inclusive, de eventual conflito de interesse institucional com a proteção do interesse daquele grupo vulnerável, mas acredito que a gente não consegue desenvolver, isso daria um artigo à parte, inclusive, né, professor? Mas são várias as soluções. O professor Zanetti adota uma teoria eclética de que quando o Ministério Público realiza uma intervenção em razão, por exemplo, da presença de um incapaz que tem direitos indisponíveis, o Ministério Público deveria, em princípio, caso não encontre direitos que beneficiem esse segmento vulnerável, não se manifestar, né, professor? Depois, não ingressar no mérito para não causar um prejuízo, já que a sua intervenção se deu exclusivamente, em princípio, em razão da presença do direito indisponível do incapaz, salvo hipótese de intervenção autônoma. Repito, isso aqui daria um artigo à parte, né, professor? Eu não vou aprofundar, não tem tempo. A outra forma de atuação seria substituição processual clássica, já era pré-88 bastante realizada e hoje ainda continua sendo, como no caso de direitos das crianças aos alimentos, por exemplo, e também direito à saúde. Detalhe, nos dois casos, o que legitima constitucionalmente protege essa legitimação do Ministério Público está no plano constitucional.
que é a indisponibilidade de direitos. No plano objetivo, o direito à saúde, no plano subjetivo, o direito da criança. E, por fim, a posição de legitimado coletivo ativo, né, que permite ao Ministério Público propor ações que possam beneficiar esses grupos. Vamos correndo. Que é por substituição processual para a maior parte da doutrina. Sim, não sem muita polêmica, né, professor? Mas prevalece, de fato, que a legitimação coletiva seria por substituição processual, que também daria um artigo à parte, né, professor? Bem, separei também algumas atuações aí do Ministério Público na esfera penal, tanto a intervenção já dita de curso iuris, quanto a situação de legitimado ativo. Lembramos das obrigações processuais penais positivas, a do controle de convencionalidade, como o Ministério Público deve velar também na sua atuação em caráter bifronte. Isso foi uma ideia do professor que a gente colocasse no artigo. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, como dominus litis, não age ali para violar direitos, seja da vítima, seja do réu. E o Ministério Público talvez tenha que ser um grande equilibrista, né, professor? Para garantir a máxima efetividade dos direitos ali postos, em especial na medida da sua legitimação à tutela da vítima, até porque tivemos o caso Favela Nova Brasília, né, versus Brasil, em que se destaca que é importante dar a garantias à participação da vítima. E o Ministério Público acaba sendo um garante ali também dessa participação e da visibilidade da vítima no processo penal. A gente vai seguindo aqui pelo tempo. Temos um tópico em que nós conversamos sobre o microsistema de direito dos desastres, que foi também ideia do professor Zanetti, e o Ministério Público nesse cenário, em razão da grande difusão que costumam ter esses acidentes, tem uma legitimidade amplíssima, principalmente pelo interesse social, que é na tutela dos desastres. Então, vocês vão perceber que eu fico repetindo aqui, ou direitos indisponíveis ou interesse social. Isso tem uma finalidade que é sempre constitucionalizar a legitimação do Ministério Público, demonstrar que isso não é uma interpretação da normatização infraconstitucional, mas que decorre da própria Constituição. Só comentando aqui, porque eu acho que isso é importante, especialmente para os alunos da graduação, nós falamos isso em sala de aula agora de vir para cá. O artigo 127 diz que o Ministério Público atua em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. A parte da legitimação processual que a gente está discutindo no trabalho junto com o Maurílio é exatamente os interesses sociais individuais indisponíveis, como legitimação do Ministério Público atuar processualmente. Perfeito. Tem vários pontos que na jurisprudência do STJ, por exemplo, que vão confirmar isso, né? Aqui, a guisa de conclusão, esse é um tema ao ser conectado com o microsistema de proteção dos vulneráveis é incipiente, é inicial. Então, por mais que a gente tenha se esforçado em 40 páginas, né, professor? Foi 50, não? Quase 40, 5, por aí. Foi mais de 40. Por mais que a gente tenha se esforçado bastante para escrever um texto que alcançasse muitos dos debates, a verdade é que a gente precisa aprofundar. Cada subtema gera um texto à parte. É preciso pensar que a relevância social na legitimação ministerial relacionada à tutela de interesses sociais e direitos indisponíveis, muitas vezes, principalmente coletivamente, o próprio STJ fala que a tutela de direitos individuais homogêneos nesse plano coletivo torna esses direitos relevantes socialmente, eleva o interesse social e torna indisponível, inclusive, ao Ministério Público essa tutela coletiva. Então, são muitas inovações a debater, como, por exemplo, a questão dos incidentes de vulnerabilidade debatido pelo professor Zanetti e pelo professor Edilson Santana, que devem ser aprofundados, inclusive, qual o papel do Ministério Público, por exemplo, nesse cenário, sua legitimação para provocar como interveniente, por exemplo, que eu já me declaro favorável, tá, professor? E, basicamente, nesse texto é essa temática. Eu vou pedir licença para vocês aqui para fechar esse slide e poder partir ao outro já sem mais delongas, porque nós precisamos fechar aqui a última sequência de slides, que vai levar a gente para outro campo institucional, né, professor? Que é da Defensoria Pública. E é o nosso fecho, tá, pessoal? Quem já está cansado, eu prometo que essa é a última sequência de slides. Deixa eu só compartilhar aqui. Nós estamos percebendo que tu está acelerando, viu, Maurílio? Mas tu ainda levou mais de 10 minutos para apresentar Meu o Deus, primeiro. então, Levou quase 17. então eu vou ser aqui mais rápido com a Defensoria. Bem, aqui, e o Edilson Santana que nos Ó, acompanha. vamos admitir o Pedro. Eu estou com uma leva maior de orientantes da Defensoria do que do Ministério Público. Olha Hein? aí, vai dar ciumeira, professor. É bom que isso fique gravado, depois O a gente senhor, compartilha com o os senhor está colegas. nomeado defensor de justiça já por nós aqui, seus orientandos.
Eu sou defensor de justiça. Olha aí, de Sempre fato. fui. Então, Promotor de justiça defende justiça. com certeza. E aí a gente vai se apropriando do defensor de justiça aqui na medida do possível. Está aqui Temer, e Edilson Santana e eu. Um abraço forte, Temer. Seja bem-vindo. Meus caras, então tenho a missão de ser bem breve aqui para permitir os debates. O último texto, ele faz uma conexão, gente, já volta com o microsistema de proteção de vulneráveis e a Defensoria Pública, outra instituição do sistema de justiça, que tem como finalidade precípua aí a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, além da promoção de direitos humanos. E nos debates com o professor Zanetti, a gente conversava, inclusive, sobre uma figura que eu já debati, já escrevi também com o professor Edilson, com o Beron, com o professor Mazzuoli, que é a figura da defensoria como a defensora da comunidade. Para citar a expressão criada pelo professor da UFAM, Daniel Guerra, amigos comunitários, a defensoria como amiga da comunidade. E aqui o primeiro alerta do professor Zanetti foi, Maurílio, comunidade é uma expressão mais sociológica, que a gente está no processo coletivo. Vou te sugerir uma coisa. Vamos falar não em defensor da comunidade, até para evitar um debate sobre um conceito mais sociológico, e vamos falar sobre o defensor do grupo. O professor Zanetti também tomou iniciativa no latim e resgatou a expressão aí, defensor públicos coetus, que é o defensor público do grupo. E esse defensor público do grupo, que defende interesses grupais, comunitários, foi a figura que nós tratamos no último texto. E deixa eu já passando aqui, bem com bastante brevidade, a defensoria é mencionada na Constituição não como a fiscal e a promotora da ordem jurídico-democrática, como é o Ministério Público, mas como expressão instrumento do regime democrático. E esse foi o ponto de partida para ressaltar que a função representativa coletiva da Defensoria Pública se sobressai dentre os seus papéis coletivos institucionais, para afastar a crise de subrepresentatividade que tem grupos minoritários. Isso é um debate também que eu já pude travar com o Edilson Santana. O Edilson também já levou no livro dele, né, professor, sobre essa questão de grupos minoritários, principalmente, e como eles precisam ser vistos nos debates coletivos. Então, nós reforçamos aqui o papel instrumental da defensoria enquanto expressão instrumento do regime democrático para fins de representação coletiva de grupos, garantindo, eu acredito que essa que é a preocupação maior minha e do professor Zanetti, que é o combate à subrepresentatividade e à visibilidade, protagonismo, essa é a palavra que o professor Zanetti usou bastante, protagonismo dos grupos no cenário processual coletivo. A Defensoria Pública, ela atua, meus caros e minhas caras, na verdade, no âmbito processual para sanar, geralmente, vícios em algum cenário da tríplice capacidade. Então, vocês vão ver, por exemplo, a Defensoria Pública, muitas vezes, artigo 72, a galera de TGP, né? Vocês vão ouvir falar em curadoria especial. A curadoria especial, lá no artigo 72, parágrafo único, é uma função, ali no CPC e também na Lei Complementar 80, exercitada pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, muitas vezes, será curadora especial de réu preso revel, de uma criança cujos pais estão em confronto de interesses. Então, seus representantes, digo, então, o curador especial precisa integrar esse cenário da capacidade, tá? Que é a capacidade para estar no processo, porque a criança já tem capacidade de ser parte, né? Ela é sujeito de direitos. Outro ponto que a Defensoria Pública atua, é o mais comum no mais das vezes, é essa atuação da Defensoria Pública, que é de exercer uma função que seria de advogado que a parte, se pudesse pagar, teria pago. Aqui a Defensoria sana questões de capacidade postulatória, capacidade relacionada a ius postulandi. E é preciso que se diga, a Defensoria Pública também atua enquanto parte, ela tem capacidade de ser parte, personalidade judiciária, quando propõe, por exemplo, ações coletivas em nome próprio. Então, a gente perpassou por essas funções de Defensoria Pública para poder analisar também como os princípios institucionais da Defensoria Pública, que aparentemente, e de fato, na leitura direta, são iguais aos princípios institucionais do Ministério Público, até porque o cargo de defensor nasceu no Ministério Público do antigo Rio de Janeiro, né? Então, a indivisibilidade, dependência funcional e unidade são princípios ali também presentes no Ministério Público, inspirados no Ministério Público, porque, repita-se, a causar polêmica aqui, para alguns a Defensoria Pública nasceu numa costela do Ministério Público brasileiro, né? Mas eu não estou E como as adotando mulheres posição. superaram muito a instituição de origem. Eu não vou polemizar em nada isso aqui, já polemizei onde eu não queria, professor. Mas como eu ia falando, um trabalho que eu tive com o professor Zanetti foi de realizar uma releitura do princípio da unidade, porque, principalmente no processo coletivo,
No individual não se percebe tanto porque o defensor representa, enquanto advogado, digamos assim, o João ou a Maria. Mas e no processo coletivo, quando grupos e comunidades, subgrupos estiverem em conflito e colisão, como é que a gente vai interpretar esse princípio da unidade? Né? Já que a Defensoria Pública ela não é a guardiã, a fiscal do ordenamento jurídico, a promotora do ordenamento jurídico, mas sim expressão instrumento do regime democrático. E aí, no caminhar dessa atuação, da nossa pesquisa, melhor dizendo, a gente perpassou pela atuação da Defensoria na representação postulatória, nas intervenções institucionais, seja como amicus curiae ou como cursos vulneráveis, e também em relação à legitimação coletiva, para que a gente pudesse chegar, então, na ideia de participação comunitária ou participação do grupo, melhor dizendo, na linguagem mais técnica, o processo coletivo, para chegar à conclusão de que existem várias formas de participação. Uma que garante a participação direta e imediata. Esse texto vai ser veiculado em dezembro, né, professor, na revista Tribunais. Já está, então, em breve aí para sair para vocês, a gente vai disponibilizar, claro. Nessa participação direta e imediata, é o próprio grupo que fala e você tem ali, no defensor público, um representante postulatório. Então, você garante, por essa via, maior protagonismo para esse grupo, que é o que se pretende e que deve pretender a defensoria enquanto expressão instrumento do regime democrático. Mas há outras formas de atuação, como, por exemplo, uma participação indireta para a proteção desses grupos, como acontece, por exemplo, nas intervenções institucionais, seja como amicus curiae, seja como cursos vulneráveis, ou como legitimada coletiva em favor de um grupo. Em um caso ou no outro, a escuta ativa é um ponto em comum, o defensor, a defensora pública tem que ouvir o que quer a comunidade para que não promova uma proteção desse grupo em desconformidade com o que o grupo quer. E aí nós teríamos, inclusive, estou falando em sentido amplo aqui, até um patrocínio infiel, praticamente, dos interesses do coletivo, né? E a gente vai perceber como é importante perceber que essa atuação tenha sido vigorosa, para lembrar do professor Gide. E aqui, reta final, a fundamentação legal para que nós tenhamos defensores dos grupos em colisão especial é o artigo 4º-A, inciso 5 da Lei Complementar 80, que permite que cada grupo, cada comunidade, cada segmento em colisão de interesses tenha seu próprio defensor público coletivo, o defensor público coetus, que o professor batizou aqui, a gente adotou no texto, inclusive já no título. É importante, então, assim como nos Estados Unidos você tem ali o escritório que advoga para um grupo, que o grupo necessitado, o subgrupo necessitado, tenha o seu defensor público, porque a lei e a Constituição garante que ele seja expressão instrumento do regime democrático para esse grupo. Sempre observando, e aqui eu coloquei o professor Gide, né? A preocupação com a adequação da representação, com a vigorosa tutela também dos interesses do grupo. Isso vai poder ser aferido a esse grupo, esse texto, meio do professor Zanetti, vai permitir também que se debata mais a atuação da Defensoria Pública em prol dos grupos em colisão e que se analise a adequação dessa representação, inclusive do representante postulatório, e e do vigor dessa representação para a defesa de interesses. Isso é importante porque a gente resgatou aqui uma discussão que o Gide faz no livro dele de Class Actions, de que na doutrina americana se discute a adequada representação do representante do grupo E do postulatório também, né? Representação postulatória do advogado que atua para o grupo. Perfeito. E isso vai permitir, meus caros, que os grupos, as comunidades, num nível mais sociológico, possam encontrar a representação jurídico-postulatória, técnica, para defender seu próprio interesse, que pode, inclusive, por que não se contrapor ao interesse institucional de uma eventual intervenção da própria Defensoria, do próprio Ministério Público, de outras instituições, comunidades federativas, Estado, União, município. Isso vai garantir autonomia processual e participação efetiva. Uma comparação que nós trouxemos no texto é que, assim como você tem advogados vinculados à mesma OAB, em polos opostos, você vai encontrar defensores talvez vinculados à mesma defensoria, à mesma instituição, mas que tem a independência funcional como garante, a inamovibilidade também como garantia para atuar em contraposição de interesses com colegas de instituição. E, então, nós lançamos aqui a ideia de um defensor público coetus, tá? E, para finalizar, professor, aqui em tela, só para demonstrar que essa proposta que nós fizemos, ela impacta na representatividade, ou seja, amplia a representatividade dos grupos e subgrupos em colisão, amplia o acesso à justiça, grupos que antes eram invisibilizados, às vezes pela própria defensoria,
que fazia uma intervenção institucional tentando agradar todo mundo e desagradava parcialmente a todos os vulneráveis, vai permitir que a Defensoria Pública traga mais defensores para que cada um possa falar pelo interesse exclusivo daquela comunidade que está em colisão com outra. Amplia-se o acesso à justiça e amplia-se, por que não dizer, a democracia processual. E finalizando aqui. Porque garante a representatividade argumentativa. Eu tive agora em Brasília não, em Belo Horizonte, no segundo Congresso de Precedentes. E o painel que antecedeu o que eu fiz a intervenção, viu, Maurílio? Antes de deixar tu finalizar, eles chamaram muita atenção para a necessidade da representatividade argumentativa. Porque quando tu tem um contraditório qualificado para a formação de precedentes e também para processos coletivos ou processos complexos, como processos estruturais, tu precisa ter a representatividade argumentativa. Todos os grupos que têm um potencial interesse e que têm algo a contribuir para a qualificação do debate, não necessariamente que vão ter uma decisão favorável ou contrária, mas que tem algum fundamento que precisa ser levado em consideração, devem ter um espaço de manifestar esses fundamentos no ambiente processual. Então, perfeito. Conclusão. O defensor do coletivo, o defensor do grupo, esse amigo, entre aspas, da comunidade, ele combate a subrepresentação dos grupos vulneráveis em colisão e permite também a esses grupos resistirem às demais instituições, aos entes federativos, né? Permite-se que esse grupo tenha fala própria para dizer não à própria Defensoria Pública se fizer uma intervenção institucional, ao Ministério Público se discordar do Ministério Público, à União, ao Estado, ao município, às empresas privadas que têm bons advogados geralmente. Então, com isso se conclui que o defensor público coetus é instrumento e expressão do regime democrático e está totalmente de acordo e adequado às finalidades institucionais da Defensoria Pública e permite que a Defensoria Pública possa respeitar a pluralidade dos vulneráveis a que ela deve atender. muito obrigado. Colegas, rapidamente aqui vamos abrir então para um debate. A gente tem ainda alguns minutos de Zoom, né? Realmente foi uma apresentação muito boa. Obrigado por ter conseguido ser mais conciso, viu, Maria? Eu estava Sei que tem nervoso do seu muita lado, coisa. professor, Não antes, fale isso desculpa. que não é verdade. Já pode falar o ditado também. Qual é o ditado? Não, não pode. Está gravando. Mas você tem muita experiência. É o ditado em palavras mais amenas. Você tem muita experiência, realmente foi um prazer, um privilégio, uma oportunidade muito grande para mim ter tido essa grata satisfação de te ter como estágio supervisionado de pós-doutorado comigo nesse período. Tá? Vocês podem perceber o quanto essa pesquisa está rendendo de frutos, né? O Maurílio já é um pesquisador muito maduro, muito experiente, já vinha tratando temas muito interessantes, facilitou muito o nosso debate e eu cresci muito na pesquisa, queria te agradecer pela Eu contribuição, agradeço. tá? E acredito que a docência é o que funciona. Quando a gente é docente e discente ao mesmo tempo, é quando a gente consegue crescer de alguma forma. Esses dois trabalhos que o Maurílio apresentou, eles colocam uma série de dilemas, mas eles estão focados numa preocupação que tem uma conexão muito grande com a proteção dos vulneráveis, que estava no primeiro trabalho apresentado. E essa preocupação é na recapacitação dos vulneráveis, como grupos e como indivíduos, no direito processual. Essa recapacitação é uma tendência mundial em todas as áreas de proteção de direitos, porque a tutela dos direitos, que substitui a vontade de quem é o titular do direito, ela sempre cai em um certo déficit democrático. Sempre cai em um certo déficit em um potencial déficit de interesse entre o interesse da pessoa que está sendo tutelada e o interesse de quem a está tutelando. E, eventualmente, até mesmo num conflito de interesse, que aí já não é só um déficit, é um problema mais sério, e nós só temos mais 10 minutos, nosso Zoom está nos avisando aqui, o que é bom, porque algum dia nós tínhamos que acabar, porque nós estamos entre o almoço e o trabalho da tarde, tá? Mas esse conflito de interesses também precisa, então, ser bem veiculado. E aí, a ideia... Antes de tudo, precisa ser visto, né? Precisa ser Porque ele não visto. era visto. Exato.
Exato, ele não era percebido, porque a gente parte da premissa de que são órgãos públicos trabalhando, que esses órgãos públicos não têm conflito de interesse. Mas isso não é verdade. A atuação do Ministério Público é uma, a atuação da Defensoria é outra. Mas existem internamente, em situações muito conflituosas, conflitos dentro do Ministério Público, conflitos dentro da Defensoria, e quando esses conflitos se traduzem em posições dos grupos interessados, é preciso que tenha alguém para falar pelo grupo. Tá? Então, vamos recapitular aqui alguns conceitos básicos que a gente veio trabalhando, mas que às vezes não ficam claros para todo mundo. Parte em direito material é o grupo. Então, o grupo é a parte material, ele é o titular do direito. Às vezes, grupos e subgrupos. Parte em sentido processual é quem está no processo. Quem pede contra quem se pede, ou no sentido libimaniano, quem participa do contraditório. Então, o que nós procuramos evidenciar é que existe uma potencial diferença entre os interesses, e que essa diferença precisa ser de alguma forma equalizada. No que diz respeito ao Ministério Público, a minha visão de Ministério Público realmente vai no sentido, alguns colegas nem pensam isso, você está aqui, por exemplo, o Sérgio Ehrenhardt, que pensa que também deveria haver um Ministério Público para cada interesse. Eu entendo que o Ministério Público tem que tentar conformar os interesses de maneira unitária. Então, os colegas do Ministério Público que atuam em conjunto devem eles fazerem um processo para promover a unidade da ordem jurídica. Exatamente por isso, porque a função nossa é promover a unidade da ordem jurídica. Tá? No caso da intervenção do incapaz, só para retomar o tema que o Maurílio não teve tempo de explicar, aí eu defendo a postura ad coadjuvando. O Ministério Público só intervém para proteger o interesse do incapaz. Então, ele não pode atuar contra o interesse do incapaz. A única possibilidade de ele atuar contra o interesse do incapaz é quando ele tem uma causa autônoma de intervenção. Ao intervir, viu que tem colusão no processo. Ao intervir, viu que existe um outro direito fundamental que ele também tutela porque tem interesse social e, portanto, ele tem legitimação para estar naquele processo. Aí ele pode atuar contra o interesse incapaz. Salvo isso, ou há dois incapazes no processo. Salvo isso, ele não poderia falar contra o incapaz. No caso da Defensoria Pública, percebam, Maurílio deixou muito claro, a unidade da Defensoria Pública é artificial, ela é pensada do ponto de vista estrutural a partir de seu nascimento, como uma costela da instituição do Ministério Público. É mais corporativa que funcional, né? É mais corporativa do que funcional, porque a atuação funcional da Defensoria é naturalmente plural. A Defensoria tem a função de representar interesses de partes antagônicas no processo. A atuação da Defensoria, em casos de família, em casos criminais, quando atua como assistente de acusação, é antagônica. Tem um defensor público do lado do réu, um defensor público do lado do autor como assistente de acusação do Ministério Público. Eu tenho defensor público do lado do autor da ação de alimentos, eu tenho defensor público do lado do réu da ação de alimentos. Por que não trabalhar com essa característica natural, que está, inclusive, num artigo previsto na legislação da Defensoria, dentro dos processos coletivos, onde nós, recapacitando grupos e subgrupos, passamos a perceber que existe potencial conflito de interesses. Então, a Defensoria Pública do grupo é identificar quem é o grupo, dar voz a esse grupo, e atuar um defensor público no interesse daquele grupo, que nesse caso tem que ser vinculado ao interesse do próprio grupo, como um representante no sentido de advogado contra a própria instituição. Até mesmo contra a própria instituição, contra a atuação geral da instituição, contra a atuação do Ministério Público, em determinados casos, para defender essa posição ou esse interesse. Percebam, o processo contemporâneo não é feito de antagonismo. A atuação do defensor, do Ministério Público, do advogado tem que ser cooperativa. Tá? Mas sustentar determinados interesses é uma atuação cooperativa. Deixar claros os interesses e a base legal para a viabilização desses interesses é uma atuação cooperativa. Quando eu foco no interesse das pessoas, é que eu consigo efetivamente ter uma solução consensual justa. Então, o interesse tem que ser revelado.
a maneira como a gente estava atuando escondia esses interesses. Então, basicamente, a preocupação da pesquisa era essa, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Foi realmente um prazer ter tido essa oportunidade. Abro a palavra aí para os colegas que estão aqui e os colegas que estão acompanhando online também, se quiserem fazer alguma observação, algum comentário, uma saudação ao Maurílio. Eu não posso deixar de falar, né? Eu sou até suspeito, talvez, para falar, mas já conhecia o trabalho do Maurílio. A gente já conversa. Eu tô, então, eu tô aqui, vocês viram. Transeuntes, né? E pelo visto, assim, um no trabalho, o outro na expectativa, né? Mas vejam que tem uma coincidência. Eu tô aqui, esse boletim aqui é da Defensoria, e eu tô aqui esses dias atendendo comunidades quilombolas no interior aqui do Ceará. Eu estou fazendo exatamente algumas coisas que vocês falaram aí. Estou Pô, praticando legal. aqui, vendo se funciona. Primeiro, estou escutando a comunidade. Várias demandas, percepções que a gente colhe dentro da comunidade são diferentes do que a gente pensava lá no gabinete, né? A gente chega aqui e vê quais são os reais interesses da comunidade. Conflito de interesse intracomunidade, a gente consegue detectar aqui também, nessa atuação mais em loco, né? A questão da representação do grupo e principalmente da falta de acesso à justiça. Aqui a gente vê que realmente essa comunidade não consegue acessar e por um motivo primordial, ela não chega até o sistema de justiça. Então a gente tenta trazer o sistema de justiça para essas comunidades e a gente tem tido alguns momentos bem interessantes com vários órgãos se reunindo para ir até a comunidade. Dá trabalho, né? Não é fácil. O pessoal romantiza quem acha que está fora aí da carreira e acha que é uma coisa maravilhosa, mas tem uns perrengues, né? Caminhar aqui num sol de 40 graus na cabeça aqui não é romântico, não. Mas eu queria parabenizar também o Maurílio, né, dizer a satisfação do Maurílio e do Zanetti para a gente, aí, de certa forma, caminhar junto em alguns temas. Já sabia mais ou menos o que o Maurílio ia dizer, né, porque já acompanho ele há algum tempo. Tem algumas coisas também lá na minha qualificação que eu não posso revelar, né? Eu estou ainda com um problema de ter que esconder a pesquisa do doutorado, mas tem algumas coisas que a gente dialoga ali. Acho que pode até trocar uma bola depois. Maravilha. Eu quero também depois ler aí o artigo de vocês, né, para ser publicado, e poder também aprender com vocês como sempre. Tá bem? Eu queria então só deixar o registro aí que acompanhei da forma como pude aqui caminhando, mas consegui. Muito obrigado, meu amigo, por ter trazido o sol para nossa sala. O Pedro vai trazer o frio, pelo visto, né? O Pedro agora traz o frio, The Winter is Coming. Bom, aqui para mim é quase noite, então boa noite para vocês. O Maurílio está tão sofisticado, professor, que ele tem até uma audiência internacional. Estou em Estrasburgo hoje, vim aqui ver um pouco do trabalho do Emily Durkheim e aproveitei para uns minutinhos que eu consegui para assistir o final do evento. Na verdade, eu vou corroborar um pouco o que o Gilson falou. Eu acho que essa nossa representatividade está muito relacionada a essa proximidade da defensoria, sabe? De se desencastelar e de estar realmente próxima da comunidade. Então, parabéns aí de novo, Maurílio. E eu queria que esse evento, professor, se a gente consegue fazer isso, fosse disponibilizado depois online, pelo YouTube, ou para a defensoria também, porque o pouco que eu assisti, eu fiquei super curioso, queria ver mais, aprender mais, adorei, parabéns para os dois. Valeu, meu caro. Não, vai ser, eu vou subir no canal do YouTube e mando o link para vocês. Maravilha. Bom Obrigado. prosseguimento aí. Também aproveite para divertir-se, né? Acredito que o conhecimento deve ser embalado num pacote bonito, né? Tá certo, eu vou demais.